Olá, pessoas queridas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui eu faço uma simples reflexão da liturgia diária da Igreja Católica. E neste dia é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o capítulo 17 e os versículos de 14 a 20. E nesse texto do Evangelho, diz assim que Jesus se aproximava com a multidão, com os discípulos na multidão, e um homem chegou perto dele e disse: Filho de Davi, tem piedade de mim, que meu filho é epilético e às vezes o filho dele tem crises que se joga até no fogo quando dá essas crises. Aí surgiu a suposição de que os discípulos não conseguiram ajudar esse homem ou a fazer esse milagre. Os discípulos perguntaram, né? Que aí Jesus conseguiu desfazer essa doença ou, como diz o texto, tirar este demônio do menino, como eles consideravam esse tipo de doença, de acordo que não tinha aquela ciência do entendimento de epilético. Então, quando uma pessoa se jogava no fogo, eles diziam logo que era endemoniado, né? Então, Jesus disse o seguinte: para esse tipo de milagre, para esse tipo de mal, só na oração, né? Se ele já é epilético e ele é epilético, para esse tipo de mal, só na oração. E como Jesus Cristo falou assim aos discípulos: se vocês tivessem uma fé do tamanho da mostarda, e você dissesse a essa montanha: se mova daqui para lá, ela se moverá. Então, Jesus quis dizer o seguinte, que eles têm pouca fé e eles estão alienados a um sistema da lei judaica, um sistema judaico, de que a pessoa não pode exercer poder nenhum, que a pessoa não pode se considerar Deus, de exercer poder nenhum de cura para ninguém, que a pessoa não pode estudar. Lá naquela época de Jesus Cristo, poucos tinham oportunidade de estudar. Não é diferente de hoje. Hoje a situação está piorando cada vez mais. Hoje cada vez mais pessoas não têm capacidade de estudar. Então elas se tornam alienadas, sem condições de procurar meios para aperfeiçoar seu entendimento, tanto da ciência, como na vida social, como na vida política e tudo mais, religiosa e tudo. Temos que ter oportunidade e um guia como o Senhor Jesus Cristo para orientar as pessoas a estudar, a tratar da saúde e a tratar e cuidar dos seus irmãos na comunidade. Essa alienação diz assim, que um rebanho tem que seguir a um senhor, determinado senhor. E esse rebanho, ele não é ouvido. Digamos assim, a alienação é assim. Ele não seja escutado. Quer dizer, ele não tem opinião própria. Então, ninguém tem opinião própria, só tem daquele líder. Entendeu? Então Jesus, ele não está impondo uma opinião. Ele disse que vocês são alienados a um sistema, seguem um sistema bem antigo, daquela cultura da religião judaica, e eles não conseguem mudar esse sistema. Então Jesus propõe o quê? Um sistema igualitário de comunidade, um ajudando o outro, um curando o outro. Se você é médico, você ajuda a curar todos os irmãos. Se você é professor, você ajuda a educar a todos igualmente. Hoje não, hoje nós estamos num nível social assim, de alienados, nós estamos alienados a um tipo de consumismo desenfreado, de mercenários. Nós somos, digamos assim, escravos dos mercenários, porque tanto o médico
como professor, só visam o lucro e o dinheiro, como muitos líderes religiosos também só visam o luxo do templo, o lucro do dízimo, e não se organiza como Jesus se organiza, em grupos de 50, e cada um partilhar o que tem a cada um. Essa alienação possibilita as pessoas a ficar, essa alienação seguindo um fascista, as ideias de um fascista, as ideias de um ditador. Essa alienação, você perde o direito de exercer um estudo e pensar por si próprio. Porque quando você passa a ler várias coisas como filosofia, história, geografia, você lê todas as histórias antigas e você estuda a Bíblia, estuda o Corão, vários tipos de religiões, você passa a pensar por si próprio e a entender várias situações. Você lê as histórias antigas. Ah não, agora você fica aí no seu banquinho, no seu poltrona, assistindo a televisão o tempo todo, não pega um livro, não procura saber outras informações para saber como anda a nossa vida social, e você fica ali alienado só o que diz na televisão. Então você está sendo escravo, alienado, aí você perde a sua fé, porque alguém na televisão que tem o espaço aberto da televisão vai dizer: Deus não existe. Se Deus não existe, quem criou o mundo? Então Deus, então se questione. Se questione. Jesus nunca existiu, outros já falam. Jesus nunca existiu. Se Jesus nunca existiu, se questione, procure, investigue, ou tenha fé, né? Como provar a existência de Jesus ou não provar a existência de Jesus? Esse vídeo, nós podemos comparar o tema dele como assim, fé e alienação. Então, se você não tem fé, você pode ser alienado, né? Você pode ser alienado a alguma coisa, algum projeto, você pode ser alienado a um tipo de filósofo, só um tipo de filósofo. Você pode ser alienado a um pastor, aquela pessoa do pastor. Você não vai procurar informação fora, então você está sendo alienado àquele pastor. Então você que é católico, você é alienado ao padre. Você só pensa o que o padre fala, você só faz o que o padre fala, você não pensa, você só imita o padre. Então, o que Jesus propõe? Que você obedeça a Deus, mas não se aliene a Ele cegamente. Você procure trabalhar em comunidade, não você sendo escravo de um. Então, esse processo, a união faz a força, e nessa questão de unidade, o propósito de Jesus Cristo é bem melhor do que o propósito de muitos que escravizam. Agora você escolha. Você prefere ser escravo de um fascista, ou de um pastor, ou de um político, ou qualquer coisa assim, ou de um líder religioso? Ou você prefere o projeto de Jesus Cristo, que é de igualdade e comunidade, fraternidade? Se inscreva no canal, curte esse vídeo. Até o próximo Evangelho.